Nós estamos estudando todos os domingos uma série de sermões intitulado Os Milagres de Jesus. E hoje nós veremos mais um desses milagres e eu tenho certeza de que o Senhor falará conosco. João capítulo 5, de 1 a 9, é o primeiro momento, depois eu lerei os demais versículos. João 5, 1 a 9 nos diz assim: Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, e tomando o seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Este é o primeiro momento que eu quero pensar com vocês acerca desse milagre de Jesus Cristo. Meus irmãos, depois de Jesus ter curado o filho do oficial do rei, e nós vimos isso semana passada, 6 meses depois, ele volta para Jerusalém para participar de mais uma festa dos judeus. O versículo 1 diz isso, que ele subiu novamente a Jerusalém. O judeu homem, ele era obrigado a obedecer pela lei, está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, pela lei, ele era obrigado a ir a Jerusalém, celebrar 3 festas. A primeira festa era a festa da Páscoa, a segunda festa era a festa das semanas ou do Pentecostes, o outro nome para Pentecostes é festa das semanas, e havia também a festa dos tabernáculos. Tudo indica que a festa que Jesus foi observar era a festa dos tabernáculos. Quando ele chega em Jerusalém, no versículo 2 e no versículo 3, ele vai diretamente para um lugar que era desprezado por todos os líderes judaicos. Era um tanque que ficava numa determinada região da cidade antiga de Jerusalém e recentemente os arqueólogos fizeram algumas escavações lá e descobriram esse tanque, que é chamado de tanque de Betesda. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Era um local que ficava perto da porta das ovelhas. Por quê? Porque lá no livro de Neemias havia uma porta por onde as ovelhas que seriam sacrificadas, elas passavam. Era a porta das ovelhas. Próximo a esse local ficava o tanque de Betesda. E quem é que ficava nesse local? O versículo 3 vai nos dizer: uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Por quê? O versículo 4 então vai nos explicar. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Não sabemos, irmãos, se isso era algo real ou se isso era uma crendice popular. Se foi algo real, eu não tenho dúvidas de que Deus permitia que isso acontecesse, preparando a história para esse momento. Cada passo que Jesus deu aqui na terra
como nosso Messias, como nosso Salvador, cada passo que ele deu submetendo-se à vontade de Deus. Deus estabelecia para onde Jesus ia, o que ele iria falar, o que ele iria fazer. Então, eu quero crer que realmente acontecia algo naquele tanque, proveniente de Deus, porque Deus preparou tudo para que Jesus fosse, naquele momento, até aquele tanque, local que os líderes religiosos queriam manter distância. Por quê? Porque os líderes religiosos, eles entendiam a enfermidade como um juízo de Deus. Então, para os líderes religiosos, para os escribas, os fariseus, os doutores da lei, não é? Os sacerdotes, aqueles que tinham saúde eram abençoados por Deus, e aqueles que eram enfermos, para eles, era um sinal do juízo de Deus. Então eles nada faziam por aquelas pessoas. Aquelas pessoas morreriam à míngua. Não havia assistência aos pobres. Por quê? Porque eles achavam o seguinte: se eu ajudar esse mendigo, ou se eu ajudar esse enfermo, eu estou atrapalhando o juízo de Deus. Então vamos deixá-los lá. Ali então se aglomeravam essas pessoas. E Jesus vai aonde? Jesus não vai para o templo, Jesus não vai para um local se reunir com os líderes religiosos, Jesus vai imediatamente para o tanque de Betesda. É uma coisa impressionante isso. E quando ele chega até o tanque de Betesda, ele vai para um paralítico que havia 38 anos, ele não era um paralítico de nascença, ele estava há 38 anos nesta situação. E ele então, também não diz o texto que ele estava há 38 anos lá no tanque de Betesda, mas eu quero crer que esse paralítico ficou sabendo desta possibilidade de ser alcançado pela graça curativa de Deus. Então ele foi, mas ele tinha uma dificuldade, não é? Aqui no versículo de número 5, o texto bíblico vai dizer que estava ali um homem, havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, veja só o versículo 6, vendo este homem deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, ou seja, ele faz uma pergunta: queres ficar são? É interessante essa pergunta de Jesus, é ou não é? O homem estava há 38 anos, enfermo, lá naquele tanque de Betesda, não se sabe quanto tempo. O desejo daquele homem, provavelmente, era ficar são o mais rápido possível, porque senão, por que ele iria lá? É claro que ele queria ficar são, mas Jesus faz essa pergunta: você quer realmente ficar curado? Por que Jesus fez essa pergunta para aquele homem? Meus irmãos, eu fiz uma pesquisa, e todos os comentaristas que eu pesquisei, eles são de comum acordo que muitas vezes a pessoa se acostuma com a sua situação. Ela sofre tanto, e ela vive na miséria tanto tempo, que ela acaba se acostumando com aquele modus vivendi. Ela se acostuma com aquilo, e muitas vezes ela pode expressar exteriormente algo que o seu coração não quer, porque ela já não acredita mais no seu próprio restabelecimento, ela já não acredita mais na sua própria cura, na sua própria libertação. Então Jesus pergunta para saber se ele queria aquilo realmente. Agora, a prova do que eu estou dizendo para você vem logo em seguida. Ao invés daquele homem dizer assim: sim, Senhor, é claro que eu quero ser curado. Olha só o que ele vai responder para Jesus. Versículo de número 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não era a resposta que Jesus queria. Na verdade, ele está o quê? Ele está reclamando. Ele está jogando a culpa nas pessoas. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu estou aqui, 38 anos, eu preciso de alguém que me leve até a água. O Senhor está perguntando se eu quero ser curado. Mas como é que eu vou ser curado se ninguém me leva até a água? Ninguém faz o favor de me levar até a água. Se depender dessas pessoas aqui, Jesus, eu vou morrer paralítico, porque ninguém pensa no outro aqui, cada um pensa em si mesmo. Ninguém quer me ajudar, até porque todos que estavam lá estavam na mesma situação, estavam enfermos, cada um com as suas mazelas, cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus problemas. Ninguém se preocupava em ajudar aquele pobre paralítico, cada um queria saber de resolver o seu próprio problema. Ali não iam pessoas sadias,
Eu acabei de dizer para vocês que para os líderes judeus, para as pessoas, aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali enfermas, elas eram alvo do juízo de Deus. Para eles pensavam assim. Então quem é que iria ajudá-los? Quem cuidaria deles? Quem ajudaria aquele pobre homem? Jesus foi até aquele lugar, foi até aquele paralítico, e ele pergunta, você quer ficar são mesmo? Não era a resposta que ele esperava. Ele diz, eu não tenho como ficar são, ninguém me ajuda, ninguém me põe na água, quando a água é agitada, não tem homem algum que me desce até a água. Mas ele não sabia que ele estava diante de alguém que pode tudo. Jesus então não põe a mão nele, Jesus não faz nenhum tipo de algo pitoresco, Jesus simplesmente olha para ele, não é? Nós vamos ver aí no versículo de número 8, Jesus diz assim para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que era leito? Era uma pele grossa de lã, um cobertor, um colchão, algo de lã bem grosso, que ele usava durante o dia para se deitar, para se colocar, e durante a noite para se cobrir. Essa era a vida daquele paralítico, amaldiçoado pela religião, desprezado pelos homens, enfermo, morava na rua, usava aquele leito era a companhia inseparável daquele homem por 38 anos. Então Jesus diz, toma o teu leito e anda. É interessante que ele não pediu, mas era óbvio que ele queria aquilo. Jesus então diz, toma o teu leito e anda. E o texto bíblico vai nos dizer, maravilhosamente, não é? No versículo 9, logo aquele homem ficou são, e tomando o seu leito, andava. E aquele dia era sábado. Jesus realizou essa cura num sábado. Meus queridos, é muito importante que nós guardemos algumas informações. Então, resumindo o que eu disse para você, Jesus subiu a Jerusalém mais uma vez, agora para celebrar mais uma festa. Ele era judeu, ele estava cumprindo a lei de Moisés, ele precisava obedecer às prescrições bíblicas. Ele então vai a Jerusalém, para poder celebrar provavelmente a festa dos tabernáculos, mas ele não vai para o templo, ele não vai para as ruas conversar com as pessoas ou fazer milagres, ele vai para o lugar onde ninguém queria ir. Ele vai para o tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia. Ele vai para lá, e lá estava o grupo preterido, o grupo que era considerado os pecadores, a ralé, a plebe. Pessoas que eram julgadas, não é, pelos escribas e fariseus, como pessoas que estavam recebendo a punição de Deus por estarem passando por aquela enfermidade. Jesus então vai até aquele paralítico, ele vê aquele paralítico, ele conhece os corações, ele sabia do anseio e das expectativas daquele paralítico. E ele então pergunta, você quer ficar são? O paralítico começa a arrumar algumas desculpas, mas no fundo, era o que ele mais almejava. E Jesus então diz, toma o teu leito e anda. E o texto vai dizer que era sábado aquele dia. E aí, eu quero ler com você então o restante do texto, para que você possa entender o porquê desta expressão que João colocou, e aquele dia era sábado. Versículo 10 diz assim, pelo que disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Depois, versículo 14, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você vai entender então o porquê de João ter dito, ora, aquele dia era sábado. Por quê? Porque os fariseus, legalistas como eram, acrescentaram ao sábado 39 preceitos que não estavam na lei. E um dos preceitos que eles acrescentaram, ninguém podia carregar o leito no dia de sábado, porque carregar o leito era o mesmo que carregar uma carga, e uma pessoa não podia carregar carga, senão ela era achada trabalhando, e isso era digno de morte, ele poderia ser apedrejado. Observe que os líderes religiosos não estavam nem um pouco preocupados, ou admirados, ou extasiados, ou felizes, porque aquele homem de 38 anos havia sido curado. Eles não estavam preocupados com isso. Observe que os homens estavam preocupados com o fato de ele estar fazendo aquilo no dia de sábado. Então aquele homem, não sabendo quem o havia curado, ele ainda não conhecia Jesus, ele disse, o homem que me mandou tomar o leito disse, vai para sua casa, toma o teu leito. Então a partir desse dia, irmãos, Jesus começa a ser perseguido pelos líderes religiosos. Depois, Jesus vai encontrar esse homem no templo, provavelmente para agradecer a Deus, coisa que ele não podia fazer. Por que ele não podia fazer isso? Porque ele era excluído da religião. Nenhuma pessoa enferma podia entrar no templo. O templo era sagrado. Não se podia entrar nenhum enfermo no templo. Não se podia. Mas agora ele podia, porque ele estava curado. Então, provavelmente, ele estava no templo para quê? Para agradecer a Deus pela sua cura. Jesus o encontra e Jesus fala para ele assim, olha, agora você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Seria loucura afirmarmos que toda enfermidade é produto do juízo de Deus. Nós não somos loucos para afirmar isso. Santos, pessoas crentes em Jesus, fiéis a Deus, ficam doentes, ficam enfermos, porque isso é comum a todas as pessoas. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 diz que todas as coisas acontecem igualmente com todos. Todos podem ficar enfermos, mas houve situações na palavra de Deus onde enfermidades eram provas do juízo de Deus. Quer ver uma prova? Quando Herodes se vangloriou, e Herodes então foi tido como Deus, está lá no livro de Atos, e ele então começou a discursar para o povo, alguém disse assim, não é a voz de homem, é voz de Deus, e ele não deu glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus colocou nele uma enfermidade, e ele morreu comido de bichos. Quando Paulo estava pregando o evangelho, houve um homem chamado Elimas, que começou a resistir a Paulo e atrapalhar Paulo pregando o evangelho. Deus feriu aquele homem com cegueira. Então, na palavra de Deus, houve pessoas que estavam sendo julgadas por Deus. E Jesus então disse, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus aqui pode estar se referindo a uma enfermidade pior do que a que ele tinha, ou Jesus pode estar se referindo ao próprio inferno. O fato é que aquele homem, a partir daquele dia, viveu uma nova vida, e Jesus começou a ser perseguido. Os homens então confrontaram Jesus, e Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É interessante que Jesus não fala nosso pai para os judeus, ele fala meu pai, fazendo-se igual a Deus. Quando os liberais começam a dizer aí, os teólogos liberais, que Jesus nunca disse ser igual a Deus, eu quero ver como que eles vão explicar esse texto. Porque quando Jesus Cristo diz, meu Pai, ele está se fazendo igual a Deus. Essa é a história que nós temos hoje desse milagre. Eu agora queria aprender com você 3 lições que eu aprendi aqui. Deus falou ao meu coração em 3 questões. E eu queria então, partindo agora para a parte final do nosso culto, pensar com você sobre essas 3 lições que eu aprendo. De um homem que foi alcançado pela graça de Deus, um homem que foi curado, que teve a sua vida transformada por Jesus Cristo, porque Jesus é assim. Não há uma única pessoa que tenha um encontro com Jesus e continue da mesma maneira. Não há uma única pessoa que receba Jesus no coração e continue sendo a mesma pessoa.
Eu sou uma coisa antes de Cristo e sou outra pessoa depois de Jesus Cristo. Eu me lembro, e muitas vezes Deus me permite voltar há 28 anos atrás, e eu me lembro quem eu era, como eu pensava, como eu agia. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, a minha vida mudou. Eu era um paralítico estagnado na vida, um paralítico moral, um paralítico espiritual. Eu era um cego moral e espiritual. Eu era uma pessoa enferma, mas Jesus Cristo me pôs de pé. E Ele mudou a minha vida. Então eu quero aprender com você agora, nesse texto que lemos, do paralítico de Betesda, 3 lições. A primeira: Jesus Cristo tem um sentimento diferente pelos pecadores. Amém? Ele tem. Como é que os líderes religiosos olhavam as pessoas enfermas daquela época? Pessoas que estavam debaixo do juízo de Deus. Essas pessoas precisam ficar lá é o lugar delas. Havia, por exemplo, o Vale dos Leprosos, onde ninguém ia. Eram pessoas que estavam fadadas a morrer à míngua, porque ninguém se importava com elas. Ninguém se interessava por elas. Mas Jesus Cristo tem um sentimento diferente pelos pecadores. Muitas vezes nós olhamos pessoas na sociedade e nós temos o péssimo hábito de julgá-las antes do tempo. Temos ou não temos? Nós dizemos, enchemos a boca para falar que certas pessoas não têm solução. Essa pessoa é um caso perdido. Pastor, essa pessoa, ela simplesmente não vai conseguir nada na vida. Essa pessoa, pastor, ela está fadada a morrer fracassada. Pastor, eu ouvi uma pessoa falar acerca de uma outra pessoa comigo, colocando aquela pessoa de forma inferior. Muitas vezes nós olhamos os pecadores e por mais que nós nos mostremos como igreja de Jesus, e nós somos a igreja de Jesus, muitas vezes nós olhamos para os pecadores com desdém, mas Jesus Cristo tem um sentimento diferente pelos pecadores. Jesus Cristo olha para aquela pessoa marginalizada, aquela pessoa desprezada, aquela pessoa excluída, aquela pessoa que para nós não tem jeito, e faz desta pessoa uma pessoa totalmente diferente do que ela era. Jesus vai até aquele local, e é interessante, eu aprendo uma outra coisa, ele não foi para outros, ele foi para aquele homem. Eu quero aprender 2 coisas rápidas aqui com você, nessa lição que eu aprendi, que Jesus Cristo tem um sentimento diferente pelos pecadores. Primeiramente, Jesus vai diretamente para um lugar onde ninguém queria ir. Aquelas pessoas eram desprezadas. Se havia um sentimento por aquelas pessoas, era repulsa. Eles eram considerados pecadores que estavam sendo julgados por Deus. Deveriam ficar longe do templo, da religião, da sociedade. Mas Jesus tinha um sentimento por eles. Por isso ele foi até lá. Jesus queria aqueles que ninguém queria. Jesus andava com aqueles que ninguém queria andar. Jesus entrava nas casas onde ninguém entrava. Jesus, deixa eu falar uma coisa para você, querido, e eu me incluo nisso, não há atrativos em nós. Se for olhar atrativo para chamar a atenção de Deus, ninguém tem. O Salmo 14 diz que Deus olhou lá do céu aqui para baixo, para ver se ele encontrava alguém que fizesse o bem, e a Bíblia diz que ele não encontrou nenhum. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É a palavra de Deus que está dizendo. Não há atrativos em nós, assim como não havia atrativos naquele pecador. Não é o que eu faço que chama a atenção de Deus. Meu irmão, se nós formos olhar o que merecemos de Deus, sabe o que nós merecemos de Deus? Nós merecemos o inferno, nós merecemos o castigo, porque não há justiça em nós. Então não me pergunte por que Deus ama você, eu não sei por que Deus te ama, mas Ele te ama. Por que Deus ama o pastor Alex? Senhor, por que o Senhor me ama? Jesus, por que o Senhor me ama? Não tem nada em mim, não há nada em mim, mas Ele me ama. Essa é a primeira grande verdade. Ele tem um sentimento diferente. Ele nos ama.
Não tem atrativo, essa é a segunda parte que eu aprendo, não tem. Ele foi naquele local, as pessoas ali não podiam oferecer nada para ele, as pessoas ali não tinham absolutamente nada, não importa qual seja o seu grau de instrução, não importa quantos diplomas você tenha, não importa qual seja a sua condição social, não importa qual seja a sua etnia, Jesus Cristo ama os pecadores e isso é fato. Então, veja só, Jesus tem um sentimento diferente pelos pecadores. A sociedade não tem, os homens não têm, muitas vezes a igreja não tem, mas Jesus tem. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Sabe por que eu estou aqui hoje, pregando para essa igreja, pastor desta igreja? Sabe por que você está aqui nesta noite, meu querido? Porque Jesus Cristo tem um sentimento diferente por você. Só por causa disso. Porque se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Nós continuaríamos paralíticos, nós continuaríamos cegos, nós continuaríamos doentes, parados na vida, mas Ele nos encontrou e Ele nos colocou de pé, porque só Ele pode fazer isso. Ele tem um sentimento diferente. Veja só o que 1 Crônicas 29:14 vai nos dizer. Quem está dizendo isso aqui é o rei Davi. O rei Davi diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Davi tinha essa consciência: Senhor, quem sou eu? Eu sou o rei de Israel hoje, mas quem sou eu? Por quê? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me colocou como rei? Eu me faço essa pergunta a todo instante: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor quis me salvar? Por que o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz? Por que o Senhor permitiu que eu fosse para o seminário, estudasse, me tornasse pastor? Logo eu, Senhor. Por que, Senhor? Por que o Senhor me deu tudo que o Senhor me deu? Por que o Senhor tem feito tudo que tem feito por mim? E sabe qual é a resposta, meus irmãos? Porque Ele tem um sentimento diferente por mim. Fazer o quê? Ele tem. Quem é você aqui nessa noite? Eu não conheço muitos aqui nessa noite, eu não conheço a sua história, eu não sei como você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: Jesus ama você. Por quê? Porque Ele ama. Porque Ele quer te amar. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Apenas aceite isso. Usufrua disso, aproveite isso. Aproveite o amor que Deus tem por você. Pare de rejeitar esse amor. Pare de fechar o seu coração para Ele. Ele tem um sentimento diferente por você. Isso é fato. A segunda lição que eu aprendo aqui, e eu quero compartilhar com você: o homem é impotente para resolver o seu pior problema. Versículo de número 7. Você pode ler comigo? João capítulo 5, versículo 7. Veja só. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E não teria mesmo, sabe por quê? Porque o ser humano é impotente para resolver o seu próprio problema. Aquele paralítico não podia resolver o seu próprio problema. As pessoas que estavam ali não podiam resolver o problema do paralítico. Valéria, eu não posso resolver o seu principal problema. Eu não posso resolver o problema do Anderson. Por mais que eu queira, eu não posso resolver o principal problema do meu pai. Por mais que eu queira, eu não posso entrar no coração da minha irmã e levá-la até Cristo. Ninguém pode. Ninguém pode. O que nos diz João capítulo 15, versículo 5? Jesus diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Toda vara que permanece em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Muita gente acha que consegue. Muitas pessoas têm tentado tomar um caminho alternativo. Têm tentado resolver os seus problemas da maneira delas. Aí criaram a religião. A religião nada mais, nada menos é do que uma tentativa do homem de resolver o seu problema, do que uma tentativa do homem de ficar em pé. A religião nada mais, nada menos é do que um homem
que quer resolver os seus problemas sozinhos, e cada um então vai criando a sua. Por isso que existem milhares de religiões no mundo. Tem pessoas que querem tomar o caminho das boas obras, não é? Não, pastor, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um bom cidadão, eu sou um bom profissional, mas isso não é suficiente segundo a palavra de Deus. As nossas justiças, segundo Isaías capítulo 64, são como trapos de imundícia. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Então, o homem é impotente para resolver o seu pior problema. Sabe de uma coisa? Talvez Deus trouxe você aqui nesta noite para que você possa entender isso de uma vez por todas. Você precisa de alguém para colocar você de pé. Ninguém colocava aquele paralítico na água, ninguém ajudava aquele homem, ele não tinha condições, ele estava parado, estagnado, congelado nos seus próprios problemas, delitos e pecados. É assim que está a humanidade não consegue resolver o seu principal problema, por isso que a humanidade está caminhando para o inferno, por isso que nós precisamos acordar, nós precisamos perceber que enquanto eu continuar confiando em mim mesmo, eu vou continuar paralisado na vida. Mas quando eu olhar para cima e perceber que existe um Deus que tem um sentimento diferente por mim, e eu aceitar, e eu crer, e eu encontrá-lo, e eu abrir meu coração, e ele entrar na minha vida, meu querido, aí sim, os seus problemas podem ser solucionados. Talvez haja alguém aqui nesta noite que está nessa situação, que está nessa circunstância, tentando porque tenta resolver o seu problema, mas não adianta, você vai tentar a vida toda. Mas se hoje, nesta noite, você crê que Jesus Cristo está aqui, e se você crer nele, e se você recebê-lo no seu coração pela fé, eu posso te garantir, autorizado pela palavra de Deus, que hoje, você pode experimentar algo novo na sua vida. Eu aprendo uma terceira lição, e aqui eu vou encerrar. A terceira lição que eu aprendo: considere a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom? Claro que é. Foi cantado aqui pelo Ministério de Louvor, tu és bom. Deus é bom? Claro que é. A Bíblia diz que a benignidade do Senhor dura para sempre. Ele é bom, o Senhor é bom, mas o Senhor também é justo. Jesus encontra com aquele homem, versículo 14, Jesus encontra com aquele homem no templo e diz, olha, você já está curado. É interessante, gente, sabe o que eu percebi aqui nesse texto? Uma coisa que falou muito comigo, esse homem não agradeceu Jesus. Vocês viram no texto aí ele agradecer Jesus? Ele não agradece, ele não fala para Jesus assim, deixa eu te seguir, deixa eu ser um dos seus seguidores, eu quero seguir o Senhor. Ele não fala isso. Ele não diz, muito obrigado, viu Jesus? Olha, o Senhor mudou a minha vida. Ele não fala nada. Ele levanta, pega o leito dele e vai para o templo. Jesus olha para ele e diz, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que eu aprendi com isso aqui? Tem muita gente que é alcançada pela bondade de Deus. Existe uma graça chamada graça comum, e essa graça comum, ela é estendida tanto para os crentes como para aqueles que não são. Tem muita gente sendo alcançada pela misericórdia de Deus, sendo abençoada por Ele, porque alguém tem orado. Às vezes nós oramos por pessoas e Deus ouve as nossas orações e abençoa aquela pessoa, e aquela pessoa vai passar pela vida sem nunca ter tido um encontro com Jesus. Foram agraciadas por Ele, mas não querem compromisso com Ele. Tem muita gente assim, que quer a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Você não vê esse rapaz se tornar um seguidor de Jesus. Ele apenas levanta e vai para a sua vida, vai dar início a uma nova etapa na sua vida. Meu querido, Jesus fala, cuidado,
pode te acontecer coisa pior. Não volte à vida que você vivia. Meu irmão, considere a severidade de Deus. E eu vou te explicar por quê. Quantas vezes você que está aqui nesta noite já ouviu da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus? Quantas vezes você ouviu que Deus te ama, que Jesus te ama e que Ele tem um plano para a sua vida? Quantas vezes você já ouviu que Jesus Cristo, Ele tem algo para realizar na sua vida? Quantas vezes? Mas muitas pessoas, o que elas fazem? Elas ficam indiferentes aos apelos de Deus. E aí eu me lembro de Hebreus capítulo 3, versículo 2, quando diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus é bom e a bondade dele está sendo manifesta agora, porque ele está te dando uma oportunidade para ouvir a palavra dele. Ele está mostrando para você o quanto ele é bom, o que ele fez por um paralítico e o que ele pode fazer por você. Mas se você fechar o seu coração e se você simplesmente rejeitar a graça dele, um dia você vai ter que estar diante dele e responder por essa rejeição, e você provará a severidade de Deus. É isso que nos diz Romanos 11, 22, que está ali. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Encerrando a minha palavra, eu quero extrair por que esse milagre foi relatado. Por que esse milagre foi mostrado? Qual é o objetivo principal desse milagre? Sabe qual é? É mostrar para mim e para você que Jesus é Deus. Que Jesus não é apenas um idealista, que Jesus não é apenas um líder qualquer, que Jesus não é um guru, que Jesus não é um simples mestre. Esse texto foi escrito para mostrar para mim e para você: Jesus vai a Jerusalém, Jesus vai ao tanque de Betesda, Jesus vai curar um paralítico de 38 anos de enfermo, e Jesus vai fazer isso no dia de sábado, porque no dia de sábado ele vai ter um embate com os líderes religiosos, e lá nesse dia de sábado ele vai dizer: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, para mostrar que ele é Senhor do sábado. E as pessoas então vão persegui-lo porque ele se dizia igual a Deus. Esse texto está aqui, além dessas lições que aprendemos, para mostrar para mim e para você: Jesus é Deus. Nós não adoramos um Deus qualquer, nós não jogamos palavras no vento. Quando adoramos aqui, não estamos cantando para as paredes, nós não estamos cantando para o teto, nós estamos cantando para alguém que vive, alguém que é real, alguém que pode entrar no seu coração e mudar a sua vida. Jesus é Deus, embora alguns por aí digam que não é, mas Jesus é Deus entre nós, e esse Deus, bendito seja o seu nome, está conosco aqui nesta noite, e Ele pode pôr você de pé, meu querido. Ele pode pôr você de pé. Você está bem com Deus, bem espiritualmente, ou você está igual aquele paralítico, paralisado, totalmente subserviente, vendo a vida passar, esperando alguém te ajudar a vencer esse momento na sua vida, e ninguém aparece, porque ninguém vai aparecer, porque ninguém pode. Como é que você está nesta noite? O que você quer? Você gostaria de ter com Cristo a experiência que aquele paralítico teve? Porque, de certa forma, e os irmãos me permitam dizer isso, nós hoje estamos aqui numa casa de misericórdia. Aqui hoje é Betesda. Aqui é a casa da misericórdia. E Jesus está presente entre nós. E Ele conhece o seu coração, e Ele sabe que você precisa dEle. Mas Ele já veio, Ele já está aqui. Agora a pergunta é: queres ficar são? Você quer realmente experimentar a cura da sua alma? Ou você quer continuar esperando? Como aquele rapaz que estava morrendo afogado. E ele então disse: Senhor, me salva. E passa então um senhor num barco e diz: rapaz, venha, eu quero te ajudar. E ele disse: não, estou esperando Jesus, Ele vai me salvar.
E de repente passa um navio e lança para ele uma boia e disse: pegue na boia, pegue a boia. E ele disse: não, Jesus vai vir me salvar. E aí passa um outro barco e ele disse: segure a corda. E ele disse: não, Jesus vai vir me salvar. E sabe o que aconteceu com aquele rapaz? Ele morreu afogado. E ele então, chegando diante de Cristo, disse: por que o Senhor não me salvou? E ele disse: eu fui 3 vezes te salvar e você não quis. Hoje ele está aqui mais uma vez. E ele quer te salvar. Ele quer curar você da sua paralisia. Ele quer colocar você em pé. Qual é a sua decisão? Quero orar pela sua vida.